Fala pessoal, Arena Mobile na área. No vídeo de hoje iremos continuar a nossa saga para aprender mais sobre tropas e eu irei trazer mais 3 tropas do grupo morto-vivo para vocês. A ideia é que vocês consigam combinar o máximo de tropas do mesmo grupo para aproveitar o bônus de herói e com isso seu deck ter o máximo de proveito. Imagine que quando a gente terminar essa saga de tropas, vocês poderão ter um deck onde cada grupo de tropas tenha uma participação maior. Ou seja, vocês terão um deck onde 70% dele vai ser o grupo de morto-vivo, no outro deck 70% do grupo de mago, no outro 70% do grupo de pessoas. E com isso vocês poderão apenas trocar os heróis que vão dar mais bônus para aquele deck por conta do grupo de tropas. Eu separei um exemplo aqui para vocês no deck de morto-vivo para ficar mais claro. Então esse aqui é o deck. Então todas essas tropas que estão aqui são do grupo de morto-vivo. Quase 70% do meu deck está com esse tipo de tropa. E a gente utilizando um herói como o Drake acima do level 5 e upando os livros, nós conseguimos que todas essas tropas tenham um bônus. Ou seja, o deck se torna muito mais forte dessa maneira. Dessas tropas, eu já mostrei para vocês o que os coveiras fazem no último vídeo, as catapultas, e também já mostrei o que os necromantes fazem. E agora, hoje, eu vou trazer mais 3 tropas para vocês dessas daqui, e aí vocês vão conseguir montar algo parecido com isso. O restante do deck, vocês vão colocar com complementos, que sempre vão estar, como alquimistas, arqueiro mágico, golem de lava. Então aqui é para vocês entenderem quem vai ganhar o bônus desse herói. E o restante dos espaços em brancos vocês colocam as tropas que combinam mais com o resto dessa composição. Bom, hoje eu irei iniciar com uma tropa lendária, tá? Então deixa eu ir lá para a parte de tropas. A tropa que eu escolhi para mostrar para vocês hoje é o Sem Cabeças. Essa é uma tropa bem interessante para usar no nosso deck de morto-vivo e que poucas pessoas utilizam. É uma tropa que, além de morto-vivo, também entra no grupo de assistência e tanque. E eu imagino que poucas pessoas utilizam ela porque devem tentar encaixá-la muito cedo no deck. Ela no nível 6, 7 até level 8 acaba sendo muito fraca e por isso a maior parte das pessoas deixam ela de lado. Mas se você observar ela depois do level 9, fica muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Então, no level 6... 21.900 de PV e dano de 960. Como ela entra como tanque, se a gente coloca um golem de pedra no lugar, por exemplo, você tem um PV muito superior nos levels mais altos. Então, se você já estiver utilizando essas cartas, fica difícil realmente de você encaixá-la, porque ela não vai conseguir fazer um papel de tanque e também não vai conseguir dar dano. Então, onde ela começa a ficar mais interessante? O level 7 não muda muita coisa, level 8 também não muda muita coisa. Porém, olha o level 9 dessa carta, 58.000 de PV e 2.100 de dano. Então ela é classificada como tanque, mas ela ainda tem um dano bem considerável pelo level 9. Inclusive, a velocidade de ataque dela é bem interessante pela quantidade de PV e dano que ela tem. No level 10, ela chega no máximo, no ápice dela, que é quase 70.000 de PV e 2.500 de dano. Então ela realmente é uma carta muito interessante da gente ter no deck a partir do level 9 e no level 10 ela entra realmente num nível muito bom, que a gente consegue encaixar ela muito fácil e que ela vai conseguir fazer um papel bem interessante. O bônus dessa carta é o controle mental, então o Sem Cabeça ele assume o controle da unidade inimiga por algum tempo. Após 2 segundos de controle, a capacidade é interrompida após os inimigos receberem o dano. O que isso significa? No level 10 você pode ver que tem a duração de 6 segundos. Porém, a partir de 2 segundos que ele estiver tendo o controle mental, se aquela unidade inimiga receber dano, ele perde esse controle mental. Então, normalmente, no campo de batalha, ele vai conseguir ter esse controle mental, né, esse controle daquela unidade, por uma média de 2 a 3 segundos. Dificilmente vai durar muito mais que isso, só se ele estiver num lugar muito específico, com uma tropa muito específica que não vai receber dano. Mas é muito difícil, porque o jogo acontece muito rápido. Então, normalmente você vai conseguir ter o controle daquela unidade por 2 a 3 segundos. Em casos bem exceções assim, você vai conseguir ter um controle por mais tempo, mas que não afeta em nada. 2 a 3 segundos já é ótimo para nós. Bom, eu vou
mostrar para vocês onde eu gosto de posicionar os sem cabeças. Então vamos lá para o nosso deck. Eles estão aqui, ó. Então eu gosto de colocar eles nessa região, nessas 6 casinhas aqui, geralmente, porque eles vão exercer o controle de grupo sobre as unidades que estão na frente mesmo. É bem importante para nós que ele trave alguns movimentos em algumas unidades. Então eu gosto de utilizar ele nessa frente e por ele ser tanque também. Se eu coloco ele atrás, como eu já tenho os imortais, não faz tanto sentido. Os imortais acabam com os assassinos muito rápidos. Não muda se eu fizer o controle de grupo lá atrás ou não. Raramente vai fazer uma diferença grande. Então eu gosto de utilizar eles aqui na frente. E essas tropas eu utilizo mais na arena e na biblioteca. Ela vai bem contra alguns boss, mas não todos. Então vocês precisam fazer os testes na unha lá no boss, para vocês verem com qual realmente vai bem ou não. Mas no geral, ela vai bem na arena e vai bem na biblioteca também. Vamos para a nossa próxima tropa. Vamos falar de uma tropa épica. Vamos falar sobre os famosos imortais, que eu sei que a maioria de vocês já estão utilizando. Todos já devem conhecer, porém é importante trazer alguns pontos sobre essa tropa. E tem um ponto que tenho certeza que a maioria não sabe. Então ela faz parte do grupo de morto-vivo e também do grupo de tanque. Hoje é uma das tropas mais utilizadas pelos jogadores na arena. Vamos para o level 10 aqui. Vocês vão ver que o PV dela ele é um pouco mais baixo que o do sem cabeça e vocês vão ver que o dano também. Porém, por que ela se torna tão forte? Ela tem uma velocidade de ataque maior e ela tem um alcance maior. Então a velocidade de ataque do sem cabeça, por exemplo, era 1.4, dela já é 1.6. E o alcance do ataque era 1.4 do sem cabeça e dela é 1.7. Por isso, com mesmo menos vida e menos dano, ela consegue ser tão impactante dentro do jogo e tão utilizada pelos jogadores. Mas aonde realmente está aquilo que eu acho que a maioria não sabe? É esse raio AOE de 3 metros. O que isso significa? Esse raio é o mesmo que é utilizado pela catapulta, pelo mago morto-vivo. O dano do imortal ele não é só naquela unidade que ele está batendo em específico, é naquele raio que ela está batendo. Então, por isso que ele acaba com os assassinos tão rápido, porque os assassinos têm 9 unidades e ele tem 3. Se ele tivesse batendo apenas em um assassino, ia demorar muito para ele matar os 9, né? Então, o que faz o diferencial dele é que ele bate dentro desse diâmetro de 3 metros no nível 10. Então, quando você está observando ele batendo nas tropas, você vai reparar que as tropas que estão nas laterais também estão sofrendo dano e vão morrer também junto com aquela tropa que ele está realmente focando. Então, isso que é importante do Imortal. A maioria deve imaginar que ele bate apenas em uma tropa, mas ele tem essa vantagem, por isso ele se torna tão forte. O dano dele pega em área, não é um dano em uma unidade só. Agora eu vou mostrar para vocês onde eu gosto de colocar essa tropa dentro do nosso deck. Vamos lá. Já está até posicionado, né? Então eu coloco geralmente eles nessa última fileira mesmo. E se caso tiver mais imortais, né, e vocês quiserem posicionar ele em lugares diferentes, seria na segunda fileira aqui também. Não tem por que colocar eles na frente, tá? Uma tropa que performa muito bem começando atrás e chegando depois na batalha. E também ela é muito boa contra assassinos, né? Então, como muita gente ainda utiliza assassino, ela acaba sendo bem útil nessa posição do baralho. Se vocês colocarem ela mais na frente, vocês podem ter alguns problemas. Elas podem acabar morrendo muito cedo. Então, acho que o melhor lugar realmente seria mais atrás aqui, na última e penúltima fileira. Ela é uma tropa que eu utilizo ela mais na arena e na biblioteca, e eu não costumo utilizar muito ela no boss, porque como ela dá dano em área, né, ela acaba sendo mais benéfica quando tem mais tropas e não quando apenas uma tropa só. Então pro boss ela acaba não sendo tão útil. Bom, vamos para a nossa próxima tropa. Nossa próxima tropa é uma tropa rara, tá, pessoal? Então vamos achar aqui Mago Morto-Vivo. Vamos falar dessa tropa. Vamos colocar ela no nível 10. Ela é uma tropa que entra no grupo de Morto-Vivo e também Ranger, ou seja, ela atira de longe. Essa tropa ela consegue desempenhar um bom dano durante a partida, porém você deve posicionar muito bem ela e ter uma quantidade de pelo menos 5 alquimistas no deck para ajudar ela a performar bem. Porque ela é uma tropa muito frágil,
PV dela no nível 10 chega em 18.900. E se você tiver contra o adversário que tem muitos arqueiros mágicos de nível alto, pode derreter o mago muito rápido. Por isso as alquimistas são bem interessantes com essa tropa. Ela é uma tropa que ela tem um dano de 2.100 e ela também tem o mesmo raio que eu acabei de explicar do Imortal, e com a mesma quantidade de diâmetro, né, de 3 metros. Então o alcance dela é bem interessante porque ela atira de longe, né, ela tem um alcance máximo. Então onde você colocar ela, independente de onde outra tropa estiver, ela vai conseguir alcançar de lá mesmo. E ela tem uma velocidade de ataque menor que a do Imortal, porém ela tem mais dano. Então no final, se você posicionar ela muito bem, ela vai conseguir desempenhar um dano muito alto na partida, bem parecido com o dano das catapultas. Porém, a diferença é que ela não tem aquele bônus da carta da catapulta. A ideia com essa carta, tá, é que ela é uma carta de nível raro, então você consegue ela com mais facilidade do que as cartas de nível épico. Então você vai conseguir upar e ter ela muito mais rápido dentro do seu deck. Então utilizem bem essas cartas, que são as cartas iniciais. Você consegue às vezes ter 5 magos de nível 10, 6 magos de nível 10 muito rápido. Então utilizem muito bem ela, que vocês vão conseguir desempenhar um dano muito bom dentro do deck de vocês. Eu vou mostrar onde eu coloco ela normalmente. Então os magos morto-vivo eu gosto de colocar nessas posições aqui, ó, onde eles já estão, mas também gosto de colocar eles nessas posições. Eles ficam bem protegidos nessas posições. Então utilizem bem, não coloquem na linha de trás, os coveiros matam muito rápido ele. Então sempre nessas linhas aqui, ó. Todo esse perímetro aqui vocês podem utilizar com o mago morto-vivo, que vai estar muito bem protegido. São tropas que eu gosto de utilizar mais na arena e na biblioteca e não desempenham muito bem contra o boss. Geralmente tropas que têm esse dano em área, elas não performam bem dentro do boss. Lembrem bastante disso. Mas em alguns casos vocês podem acabar fazendo alguns testes, porque elas podem performar um pouco melhor do que outras cartas que vocês têm. Bom pessoal, se essa dica ajudou você, curte o vídeo, deixa aquele comentário falando se já usava essa estratégia dentro do seu deck e compartilha com o clã de vocês para ajudar todo mundo a evoluir dentro do jogo. Tamo junto pessoal, até a próxima!